Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Hoje é dia 15 de outubro de 2025 e eu gostaria aqui de prestar uma homenagem a todos os professores desse país e talvez do mundo, quem sabe, né? Mas é um dia muito especial para pessoas especiais e para uma categoria que não tem valorização nenhuma, né? Não há qualquer tipo de valorização por parte, principalmente por parte das pessoas. E nos últimos tempos eu posso me enquadrar agora nesse processo, porque nos últimos tempos eu não só vivenciei, como vi políticos e outros grupos atacando os professores. E eu digo isso porque eu sou professor de história, então exatamente por isso eu posso dizer quão desvalorizada é essa tão importante profissão. Né? Nada neste mundo, no que tange a tecnologia, ciências e tudo, se desenvolve sem ter passado pelo crivo de professores, pessoas que vão dar os primeiros passos, os starts, né, para que as pessoas possam desenvolver os seus intelectos. Eles vão precisar de alguém que os guie nos primeiros passos, e essas pessoas são os professores. Então é isso. Então, muito obrigado a todos os amigos e colegas. Eu estou aqui com o celular na mão e recebendo mensagens não só de outros colegas de outra profissão, mas também aqueles que também são professores. Né? Eu estou com o celular aqui na mão só recebendo as mensagens. Então é isso. Então vamos voltar a um outro assunto. Vocês viram que eu postei 3 vídeos de 2012, né, relativo àquela situação que eu havia feito duas lives anteriores, falando sobre falsos deuses, sobre a fraude que é Yahushua, que é um deus inventado, como muitos outros. Mas aí vem um ou outro, talvez ateus ou pessoas céticas, dizer: ah, mas você está falando de Deus inventado e o seu Deus, e Jesus, e Krishna que você acredita. Esse não é o ponto. Esse não é o ponto. Digamos que, e supondo que Krishna tenha sido inventado há 8 mil anos atrás, 7 mil anos, a arqueologia tem trabalhado lá. Infelizmente, a arqueologia asiática não é tão assim vista ou tão desejada quanto a arqueologia ocidental. Mas tudo bem, eu digo, aí você vai falar, ah, mas e arqueologia é, na África e tal? Isso a gente vai considerar ali Oriente de qualquer forma, tá? Ou até mesmo o Oriente Médio ali. Isso tem mais importância do que arqueologia indiana, chinesa, japonesa, tailandesa e tal. Esse é como se fosse um mundo esquecido. Né? Então, supondo que as pessoas tenham inventado isso há 8 mil anos, ou 4 mil anos, 5 mil anos atrás, tenham inventado esses deuses. Né? Tenham inventado esses deuses. Talvez, estou supondo que tenham inventado esses deuses. Nós temos uma história. Nós temos uma história, tá? Não tem como fugir disso. Nós temos arqueologia, nós temos a própria história, né, e a antropologia e outras ciências, inclusive a química e a biologia, que ajudam assim, no descortinar desse tipo de coisa. Então, beleza, nós temos essas ciências que contribuem para dizer, olha, em algum momento essas pessoas estiveram por aqui, essas histórias aconteceram, como de fato já foi documentado e atestado diversas vezes, apesar dos contras, né? Mas não tem como fugir disso. Então, beleza. Mas, no que tange a tal da figura do Yahushua, que é uma invencionice bem mais moderna, né? Apesar de o nome
Achei que a porta tivesse aberto ali. Apesar do nome não ser nada tão recente, mas é uma coisa que começou a fluir ali no século XX. E com o advento da internet, é, a coisa tomou corpo por aqui. Só um exemplo desse Arusha. Fora os outros que criaram deuses ETs, como essas, ou até mesmo as pessoas que se auto-intitularam deuses, coisa que não é também nenhuma novidade, porque as pessoas já se intitulavam deuses desde muito tempo atrás. Né? Os Césares, por exemplo, começaram a se intitular, os faraós, outros imperadores e outros reis se auto-intitularam deuses. Então essas pessoas se sentiam deuses na Terra, não só representantes de Deus na Terra, eles eram deuses na Terra. Entre mesoamericanos também, principalmente quando eles se encontraram com os primeiros europeus, alguns deles acreditavam que tinham encontrado algum tipo de Deus, tipo aquele, o John Frum, que é um rapaz da Segunda Guerra que caiu no Pacífico ali e tem uma tribo que o adora até hoje, como se fosse um deus. Então virou John Frum, né? Que o John prometeu voltar, então eles estão aguardando o John voltar. O John já morreu, né? O John não vai voltar mais porque o John já morreu. Ele foi embora no período da guerra ali, mas ele já morreu. E aí? Então ele não vai voltar. Então são deuses criados pela mente humana, como vocês podem dizer, mas vocês também criaram Jesus e criaram, talvez, e eu vou repetir aqui novamente, tá? Talvez nós tenhamos tornado essas pessoas deuses, né? Estou dizendo talvez. Por quê? Porque quero deixar a possibilidade aberta para qualquer coisa. Então talvez nós tenhamos tornado essas pessoas deuses, mas elas existiram de fato. E Arusho é uma substituição de um nome, uma invencionice que nós não encontramos nas ciências nenhum respaldo. Né? E eles ficam chateadíssimos. E eu postei aqueles vídeos para provar para os discípulos do Edson. Como eu falei, como os comentários eles ficam retidos. Então eu vou olhar, eu não colocaria. Esses dias, por exemplo, eu comecei a ler um comentário e eu não me atentei em ler o comentário todo. Quando eu fui, aprovei o comentário. Quando eu aprovei o comentário, aí eu fui lá no meu canal, lá dar uma olhada lá, e vi o comentário, e li o comentário de novo, e vi que o comentário era um pouco maior do que até onde eu tinha lido, e o cara estava desejando a morte de uma pessoa da qual eu estou tratando no vídeo. Então eu fui tirei aquilo lá. Como assim desejar a morte, querendo que a pessoa morra? Não, não, não. Então eu excluí esse comentário, né? Porque a parte de cima até onde eu li não tinha. Quando eu fui ver o restante, o cara estava desejando a morte da pessoa. Tá louco? Então eu excluí. Então, assim, esses comentários que são ofensivos e tal, e depois eu às vezes até comento, falo sobre isso, mas eu não vou deixar publicar, que eu não vou dar palco para esses caras com esse tipo de pensamento, esses extremismos aqui, eu não vou deixar não. Então, a outra, então um dos seguidores do Edson falou que eu tinha, por isso que eu coloquei lá, momento em que o Caco Rocha foi expulso do evento, né? Foi a hora que o Edson me chama lá e me abraça lá e a gente está conversando. Eu fiquei debaixo do sovaco dele porque ele é bem alto. Então, e depois tem outros momentos. Eu tenho mais horas ali de vídeos gravados. Isso foi em 2012, tá, gente? Isso foi em 2012. E eu tenho tudo gravado. Eu tenho um HD ali de 1 tera com muita coisa, com vídeos que eu gravava naquele período. De vez em quando eu reposto mas eu gravei muitos vídeos naquele. Porque que acontecia? Eu pegava os vídeos, gravava, depois eu ia fazer algum tipo de coisas, mas ele ficava gravado no HD. Então todos os vídeos do canal
Nossos Dias, do meu canal Nossos Dias, que eu fechei em 2012 ali, mais ou menos, quando o pessoal começou com essas loucuras de que Papa ia ressuscitar e tal, ali, eu acho que eu fechei foi em 2013, quando eles começaram com isso, né? Quando o Rubens, o Robert e o Rivanildo, especificamente, ficaram mais... Nessa época eu já tinha me afastado deles, e o Rivanildo entrou. Rivanildo, na verdade, era uma pessoa que a gente rivalizava com o Rivanildo porque ele era da igreja, então era um ferrenho defensor da igreja. Depois pulou para o lado dos Yahushuanos e depois, quando houve esse problema do nome Yahushu que não se tinha provas, optou-se por falar Jesus ao invés de Jesus, porque para eles o nome estava contaminado, optou-se por ficar chamando Salvador. Observe que o Rivanildo fala Salvador, o Rubens fala Salvador, e algumas outras pessoas estavam nesse. O Edson Romualdo abraçou a causa do Yahushu. Então ele cresceu um pouco mais com essa coisa. Então, portanto, ele optou por ficar com o Yahushu, sem ter prova nenhuma. Né? E eu repeti um dia desse aqui que ele, até livros proibidos, ele já mencionou. Mas ele só menciona, por quê? Porque ele não leu esses livros de fato, e seus seguidores muito menos, porque a maioria dos seus seguidores são tão preguiçosos como os seguidores de ateus, seguidores de pastores, que têm preguiça de ler um livro. Né? Então, os caras preferem o mastigado. São como seguidores de políticos que ficam recebendo pequenas mensagens no WhatsApp e tornam a vida, ou seja, uma complexidade que é a economia, ela em 30 segundos de WhatsApp está solucionado. Então, a complexidade que é a política mundial, em 30 segundos de um vídeo no WhatsApp, também está solucionado. Eles têm a solução para tudo. Assim também são os discípulos dos líderes religiosos youtubianos, seja Rubens, seja Rivanildo, seja Edson Romualdo, ou qualquer um outro, ou qualquer um ateu desse que tem os mirandistas, os jaysistas aí, jasonistas, né? Fica melhor, os jasonistas e os sabinistas, e por aí vai. Né? E tem toda essa coisa. Então são todos bastante, a gente, de um modo geral, a gente acaba sendo bem preguiçoso para ler as coisas. Pegar um livro de 500 páginas, 600 páginas é uma coisa. Um de 200 páginas, então, já é um sacrifício. Imagina você pegar um livro maior para você despender tempo para poder melhorar a sua concepção, seu entendimento, sua compreensão das coisas. Então isso é muito, muito, mas muito dificultoso para essa gente. Então é mais fácil o líder ficar falando, mastigar, mastigar e depois cuspir na boca da pessoa diretamente e tá tudo bem. Então as pessoas não querem descobrir por si sós, né, ou averiguar por si só se o que aquele cara está falando, o que aquela pessoa está dizendo, o que está fazendo, se tem razão de ser. Por exemplo, eu nunca vi um discípulo do Edson questionar por que não se tem nenhum documento. A resposta vai ser fácil. Não, isso aí foi manipulado. Então, assim, quais são as provas da manipulação? Quais são as provas desta manipulação? Não, isso aí foi tirado, isso aí foi não sei o que. É como o Flávio José. O Flávio José serve para todas as outras coisas, para alguns grupos de ateus aqui, de Jesus romanos, mirandistas, jasonistas. O Flávio José serve para todas as outras coisas, mas no que tange a Jesus, está tudo manipulado, foi tudo interpolação, então não tem validade, só tem validade para aquilo que eu quero pontuar. Então assim fica fácil, né? Mas eu nunca vi nenhum discípulo do Edson questionar. Também se questionar vai ser defenestrado, né? Como sempre, é sempre assim. Se você questionar o líder, você é sacado fora. Então, nunca vi questionar, olha, onde é que estão os documentos que eu possa ter acesso em que você
em que Arruxo aparece? Quais são os documentos? Quais são os manuscritos? Né? Quais são eles? Quais são? Quais são os números? Me diga aí quais são para eu ir na fonte. Se você já descobriu, me ajuda aí. Não tem. Por quê? Porque de fato não existe. É uma coisa que é uma invencionice. Não existe, não tem. Não há parâmetro. Então, os vídeos que eu postei mostrando aqueles momentos, e eu estou sendo sincero ali, o único momento em que eu quis fazer, vamos dizer, uma espécie de clickbait foi naquela, dizer que no momento em que eu fui expulso. E vocês viram qual foi o momento que eu fui expulso, quem já assistiu. Quem não assistiu e quiser assistir, tá lá. No meu canal, é só assistir o momento em que eu fui expulso do evento. E os outros momentos são as pregações e o meu nome é citado diversas vezes, e não foi mandando eu me retirar, né? Diga-se de passagem. Então vocês podem ver. Então os discípulos do Edson, por exemplo, não comentaram nada, não disseram nada sobre os vídeos. E eu tenho mais, tá? Tenho mais vídeos ali. E algumas pessoas talvez não tenham entendido, mas eu coloquei lá que foi uma boa pregação. E de fato foi. Eu nunca disse aqui que ele não era um bom pregador, mas sempre disse que está equivocado, enganado e enganando as pessoas. Mas nunca disse que ele não era um bom pregador, porque eu presenciei diversas vezes ele pregando, não só no YouTube, como pessoalmente, né, vocês viram ali, mas especialmente no YouTube, naquele período, foram diversas pregações no sentido quando ainda não existia o Yahusha, tá? Existiam pessoas preocupadas com a exploração feita por pastores, né, naquele período, e essas pessoas vieram para as redes sociais pregar, entregar muitas malandragens, e muitos deles tinham sido pastores, como o próprio Edson, então tinha muita bagagem e tinha conhecimento, né? Agora, a partir do momento que você começa a defraudar as escrituras, começa a criar situações e eventos inexistentes, né? Colocando figuras e deuses dentro de um contexto que não existem ou que não existiam de forma alguma, aí fica difícil, é complexo isso, né? Então, as pessoas têm que estar num nível de desespero muito grande, né? Tem um livro aqui chamado Desespero Humano, que eu acho que é do Schopenhauer, Desespero Humano. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu... sei lá. Tinha um Desespero Humano aqui, não tem? Eu tô ficando louco, que é do Schopenhauer. Não sei. Agora eu fiquei confuso com o nome. Se é do Schopenhauer ou não. Ou Nietzsche. Agora eu fiquei confuso mesmo, de fato e verdade eu fiquei confuso. Porque eu olhei aqui e também nem encontrei o livro. Então, eu acho que o nível de desespero é altíssimo para que as pessoas possam dizer ou propagar essas ideias sem se preocupar com fonte, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com a verdade. Esse é o nível. Então é isso. Valeu, muito obrigado, e que os discípulos do Edson vejam lá os vídeos lá e comentem, né? Inventem mais alguma outra história. Eu gosto. Muito obrigado.